Sexta-feira é muito difícil, é um dia bem corrido, né? Muitas mulheres da minha igreja trabalham, chegam tarde, não conseguiram estar. Mas eu glorifico a Deus, também agradeço, amém? Nossa irmã que fez o convite de poder estar aqui. Estou muito feliz. Vamos para a palavra, porque nós gostamos da palavra, amém? O que você precisa nessa noite é a mesma intensidade do que eu preciso. Precisamos de ouvir a voz do Senhor. Não espere nada de mim, não tem nada, amém? Mas o Senhor tem para nós, amém? Você pode olhar para essa pessoa que está para lá e dizer para ela: Deus tem o que você precisa nessa noite. Eu vou começar um pouquinho diferente. Eu sei que vocês têm um tema, me foi passado, mas eu vou chegar lá, amém? Nós vamos caminhar um pouquinho, mas eu vou chegar lá. Glória a Deus, amém? Buscando ao Senhor naquilo que Deus tinha para nós nessa noite. E eu quero começar falando o porquê, porque é fácil entregar. É fácil entregar quando se tem. Mas é difícil colocar alguma coisa no altar quando não se tem condição. E é sobre isso nessa noite. Amém? Vamos começar por aí. Lucas capítulo 8. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Lucas capítulo 8. Quero meditar na palavra que Deus tem colocado no meu espírito. Vai falar de uma mulher. Amém? O texto diz assim, todos acharam, Lucas 8:40. Eu não vou ler, porque eu vou meditando com vocês vão ler só até o 42. Amém? Depois nós vamos desenvolver o texto, para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Amém? O texto diz assim, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. Repita comigo, esperando. Eis que chegou um homem, por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, se prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram todos os seus bens com os médicos, os seus haveres, porque nenhum pudera ser curado. Mas chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Por essa Amém? Eu quero começar falando nessa noite que
Ou nós temos amigos, quando nós não falamos, ou quando nós confrontamos a vida deles, e quando nós falamos algumas verdades, e que essa pessoa não gosta, eles têm a livre escolha de olhar para nós e falar: não quero mais ser seu amigo, porque você me confrontou. Aí nós perdemos um amigo. Mas Jesus é diferente. O amor de Deus é um amor diferente. Ele ama com a mesma intensidade. O pior pecado que eu e você tenha cometido sobre a nossa vida não diminui o que Ele sente por mim. Pastor, você está dizendo então que Deus é a favor do meu pecado? Não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E não tem como Ele desistir de você e de mim. Isso se resume. Isso é só para que você entenda que Deus te ama. E não importa o que você fez. Pastor, eu preciso o quê? Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender do quê? Dos meus erros. Eu preciso me arrepender das minhas falhas. Eu preciso, porque a Bíblia me diz isso. É que se eu confessar meu pecado a Ele, e me render a Ele de todo o meu coração, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E Ele vai ter acesso à presença dEle a todo momento. Eu não preciso mais de um sumo sacerdote para levar a minha causa. Eu não preciso mais dessas coisas. A Bíblia diz que o dia que Jesus se entregou naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso me deu acesso. Eu posso entrar na presença dEle a hora que eu quiser, porque o braço não prendia quebrado. E Ele me ouvirá e até derramou sua morte nessa palavra. Eu fui criada e você foi criada para entregar sua vida para Ele por completo. E como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue entregar até as nossas angústias? Quando eu sei quem Ele é. Quando eu sei o que Ele fez na minha vida. Quando eu sei o que Ele pagou para que eu estivesse aqui hoje. Para mim, para você não custou nada. Mas olhando para a cruz, para Jesus, foi tudo. O autor aos Hebreus diz que uma vez que Ele fez o seu sacrifício, Ele valerá para a eternidade. Olha para cá, Jesus não vai mais para a cruz. Ele não vai morrer de novo. Aleluia. Então o que você e eu tem que fazer é celebrar o nome dEle eternamente. E dar valor ao sacrifício naquela cruz. Começa por aí. Então eu fui chamada para entregar uma hora. Nós temos um texto que fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. E essa mulher, quando eu olho para as escrituras, eu não vejo só uma mulher sangrando fisicamente. Ainda que isso já é sofrido. Nós que somos mulheres conhecemos que cada um tem o seu período, cada um tem seu ciclo. Tem dias tensos, tem períodos difíceis. Mas a história dessa mulher que sangra não é só fisicamente. Todos nós conhecemos a sua história. E sabemos, quando a gente olha no livro de Levítico, nós vamos entender que quando a mulher está nesse período, ela era conhecida como uma mulher impura, que deveria estar separada, que não poderia ter nenhum tipo de intimidade com seu marido. Porque era alguém separado. E aqui, quando a gente olha para esse texto, tem uma mulher
uma vestimenta naquela época. Jesus tinha uma veste, tinha um amarrado bordado na sua parte de baixo. E essa mulher que vai lá e ela toca nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela toca naquele momento, Jesus sente que ali alguém tocou diferente. Mas havia alguém chamado Pedro, que estava com ele. E quando Jesus fala que ele sentiu
tem entrega. Aleluia. Às vezes a gente está esperando um momento específico para entregar, não. Aleluia. Apresentemos nosso sacrifício perante o altar. Glória a Deus. Oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é o nosso culto nacional. Ninguém entra aqui com ponto, nós sabemos o que viemos fazer aqui. Eu tenho mente, eu penso, tenho esses padrões, porque eu penso o que é tudo, que é santo, que é honrado, que é de boa fama. Se alguma virtude dessa não existe, se existe não como o nosso pensamento, eu sei que eu vou sair da minha casa, eu não vou entrar neste lugar, eu não vou entrar no carro, menos no congresso, eu vou entrar para glorificar e entregar o culto para Ele. Diga para eu vou entregar hoje. Entrega. Deus não recebe. Mas nós estamos no congresso, Deus não recebe. Qualquer coisa não serve para Deus. Deus é seletivo. Não estou dizendo que tem que ter um teclado, um saxofone, não estou dizendo disso não. Eu estou dizendo de coração rendido ao Senhor. Não estou dizendo isso com uma voz bonita, não. Ainda que nós deveríamos entregar o nosso melhor em todas as questões que Deus. A Bíblia diz que o fim das trevas são mais potentes do que da luz. As pessoas do mundo, quando vão fazer alguma coisa por Deus, elas, não sei se vocês já observaram isso, eles entregam com excelência. Nós precisamos aprender a entregar tudo com excelência. Não sei quanto está te custando entregar, mas vale a pena. Paulo diz: se eu esperar de Cristo somente nessa terra, seremos mais miseráveis entre os homens. A minha vida e a sua vida não se resume em entrega apenas aqui. Aqui é um ensaio para você entregar no lar. Levante as suas mãos, sem promessa. Aleluia, você tem promessa. Aqui é um ensaio para entregar no lar. Aqui é uma preparação para quem vai chegar no lar. Se eu não consigo entregar aqui, eu não chegarei lá. Mas eu vou entregar para a gente ficar convicto aonde precisa entregar e aos pés de quem precisa entregar. Pastor, que pregação é essa? Eu já sou crente há muito tempo. Mas talvez você não entregou 100%. Você entregou mais da sua vida. Deus não quer nada pela metade. Deus tem que ser o dono da casa. Nós queremos ter controle de algumas coisas. Deus, na minha sala, te entrega tudo. Na minha cozinha, te entrega tudo. Mas no meu quarto, não. No lugar secreto, o Senhor não pode entrar. O Senhor está dizendo, então, você não pode me entregar. Tem que entregar tudo para Ele. Coloque tudo para Ele. Essa é a melhor entrega que alguém pode fazer na vida. Entrega suas dores. Gente, nós não precisamos todos os dias estar sorrindo. Nós não precisamos todos os dias estar de canto a canto. Mas nós precisamos ser verdadeiros. Porque Deus aleluia. Ele me conhece. O salmista disse no Salmo 139. Aquele que me sonda, ele me conhece. Antes de eu ser formado, ainda como embrião, ele já me conhecia. E sabe o que é a razão daquele salmo? O salmista disse: ainda que eu pegue a carona na velocidade da luz, eu não chegarei primeiro. Porque se eu descer o mais profundo abismo, lá tu estarás. Se eu subir no lugar mais alto, lá também tu estarás. Não tem como
o sofrimento de cara. E quão difícil, porque ela era a mãe dele. Olha seu filho indo para a cruz, sofrendo, morrendo por uma humanidade. Maria soube o que era sofrer. Meu Deus. Ela soube o que era olhar seu filho carregando uma cruz, fazendo uma caminhada. Mas entendendo, tem um propósito. Paulo disse: todas as coisas concorrem para ele. Mas é para aqueles que amam a Deus e que são chamados sempre do teu propósito. Se ama a Deus, amar não é dizer, tá? Até o ímpio fala que ama a Deus. Até os outros homens de todas as religiões podem dizer que ama a Deus. Mas aquele que me ama são os que guardam os meus mandamentos. Agora entendo, se você ama a Deus, guarda o mandamento dele. Eu quero declarar, Deus está te fazendo chorar. Faz bom testemunho para a mãe de Deus. Mas sua vida tem alguém que quer essa palavra. Seremos glorificar ele. Ele quer a Deus vai transformar a minha vida. Isso. Aleluia. Acredite. Glória a Deus. Nós precisamos aprender todo dia. Nós estamos rodeados. Eu sempre digo que quando nós vamos dormir, nós nunca oramos e fazemos uma oração assim: Deus, me prepare para o dia. Não. Ninguém ora assim. Ninguém faz uma oração desse tipo: vou dormir hoje, Senhor, mas me prepare meu coração para viver o mal amanhã. A gente não faz essa oração. Porém, tem dias que são difíceis. Mas o salmista disse: eu tenho plena convicção em Deus. Glória a Deus. O choro vai durar a noite, mas a alegria vai morrer. Ele não está dizendo aqui: Senhor, eu vou fechar meu olho amanhã quando eu acordar, mas ele está dizendo de um tempo: Senhor, ainda que tu um tempo longo, ainda que as minhas noites sejam longas. O que ele está dizendo assim: eu tenho certeza em quem eu sigo. Eu sei que não é esse jeito que o Senhor permite um dia mal chegar na minha vida. É a plena certeza que eu também tenho certeza que o dia mal vai acabar. E o dia que o Senhor quiser trazer na minha vida, o gozo, a alegria, a celebração do Senhor também vai fazer na minha vida. Chama-se esperança, Lamentações 3:21. Eu quero trazer na minha memória o que pode me dar esperança. Levanta as suas mãos. Se és a minha esperança nessa noite, não importa o que você está vendo, decida negar mesmo assim, decida não me voltar mesmo assim, decida renunciar mesmo assim. Eu decido. Glória a Deus. Ainda que Deus olhe para minha vida e decida arrancar tudo de mim. Aleluia. Eu tenho que estar preparada. Porque o que está escrito na carta de Apocalipse, que escreve João, ele diz que mulher que é santo, que é separado, que coloca a sua oração no altar de Deus, permanece só. Ele disse que ela sobe por incenso, as orações sobem por incenso, aroma suave na casa diante das narinas de Deus. Aleluia. E quando chega lá, ele dá ordem. Você fica comigo, ele, o Todo-Poderoso, dá ordem aos anjos: traga-me uma taça. A Bíblia diz que ele colhe as orações dos santos colocadas dentro dela. E ele diz assim: o tempo determinado, ao chegar a hora, ele disse: responderei, te darei sinais.
nosso coração tem que ser incrustado na presença de Deus, como nós vamos ver. Glória a Deus. Esse incrustado no grego é quebrado, batido, esfarelado. Porque não dá para entrar na presença do Senhor para entregar alguma coisa arrogante, soberba. Tem que ser quebrado para entregar. Não dá para entregar de qualquer jeito. Mas oxalá que eu e você nessa noite entenda que Deus nos trouxe aqui para dizer: eu quero que você entregue, eu quero que você seja quebrado, eu quero que você seja humilde para entender quem você é e quem eu sou. Às vezes nós negociamos com o Senhor e dizemos: Deus, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou te entregar. Se o Senhor fizer aquele milagre que eu quero, Deus, eu vou te servir. Se o Senhor fizer abrir aquela porta que eu tanto quero, eu vou te honrar. Se perdemos o coração, meu irmão, porque que Deus não se negocia? Olha pra cá, Deus não tem obrigação de fazer nada pra gente. O que nós recebemos é simplesmente por favor merecido. O salmista disse que Deus é bom em todo tempo. A sua bondade dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre na nossa vida. Tudo que Deus faz é por graça. Favor merecido. Eu não mereço. Mas porque meu Pai bondoso, Ele ainda me faz, ainda me prepara todas as coisas para mim. Quero encerrar. Agora, quando a gente olha para o tema de vocês, para a família que Jesus amava, lá em Betânia, a Bíblia fala de Marta e Maria, de Lázaro. O texto não fala sobre a mãe. Não tem uma história sobre a mãe. Então, nós não podemos falar que a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que essa era uma família amada de Jesus. Jesus, quando ia para as suas festas de Jerusalém,
diferente do que Marta está falando. Você não ia ficar com raiva da mulher? Só eu trabalho, Maria. Você não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? Você não está enxergando que tem uma dificuldade que a gente está com visita. Mas sabe o que acontece com Maria? Maria ficou encantada com Jesus. Oh, você não entendeu? Maria ficou encantada com Jesus.
Maria escolheu uma boa parte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela escolheu uma boa parte. Glória a Deus. E você tem escolhido uma boa parte. Grande Deus. Aleluia. Qual tem sido a minha escolha? Escolher entregar quando está tudo bem, não. Aprenda a entregar essa noite. Você sabe que a maior dificuldade e a maior doença de hoje está relacionada às nossas emoções, às depressões da vida, às crises de ansiedade, às crises de pânico. Quantas mulheres, quantas pessoas, quantas envolvidas nessa dor, nesse desespero. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou te contar. Porque conheço sua coração. Conheço sua alma, conheço sua vida, conheço o desejo que é meu. Vou te curar porque eu já entendi que você é meu amor. Cuide dessa noite de entregar algo para o Senhor. Gente, nós não fomos criados para essa terra. Nós fomos criados para viver a eternidade. E tudo que o diabo quer arrancar de você é essa certeza. Tem gente que já não acredita mais no céu. Tem gente que não acredita mais na volta de Cristo. Tem gente que não acredita mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas Ele me fez uma promessa, Ele te fez uma promessa. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não pulo, teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu irei preparar lugar, mas voltarei e vos levarei para estar comigo. Diz o Senhor, aguarda, Abacuque tem uma palavra para nós. Deus, como tu és um Deus santo, e pode olhar para o mal que está vindo e não faça nada. Ele disse ainda assim: eu declaro a convicção que aquele que há de me virar e não tardará na minha vida, e se tardar, espera um pouquinho. Então, é sobre entregar. Mesmo tudo. Amém. Deus te abençoe. Agradeço a minha oportunidade. Deus tem me concedido, amém. Que o Senhor continue abençoando essa casa, essa família. E a palavra que Deus colocou no meu espírito. Amém.